Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Neemias capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Podeis assentar, irmãos. Pai bendito, Deus amado, nós te suplicamos, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações e mais uma vez, graciosamente nos fale, nos encoraje, nos exorte, para que possamos, ó Deus, viver uma vida digna do Evangelho, de modo que venhamos glorificar o Seu nome com o nosso viver, ó Deus. Pai bendito, venha nos purificar, venha estar, ó Deus, abrindo os nossos ouvidos, os nossos corações, e levando, ó Deus, a nossa mente cativa à Sua palavra, cativa a Cristo, para que possamos, ó Deus, aprender nessa noite, ó Deus, à luz das Escrituras. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, gostaria de dar um tema para essa parte, para essa mensagem. E o tema é: permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 14 a 17, ele nos dá uma declaração doutrinária a respeito da inerrância bíblica. Paulo orientou Timóteo a permanecer na palavra, de modo que nos chama a atenção como Paulo olhou para a realidade que Timóteo estava inserido e trouxe para a vida de Timóteo direcionamentos a respeito da palavra de Deus, a saber, permaneça naquilo ou nas coisas que você aprendeu, nas quais você tem convicção, pois sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No primeiro aspecto, Paulo direciona Timóteo a voltar para as Escrituras, se lembrar das Escrituras, permanecer nas Escrituras e ter convicção nas Escrituras, porque é por meio da palavra de Deus que nós temos fé para a salvação em Jesus Cristo. Por meio das Escrituras é que nós temos fé para a salvação em Jesus Cristo. Segundo, Paulo diz para Timóteo permanecer na palavra, porque a palavra é inspirada e ela é útil. Ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, instrução na justiça.
Nós não voltamos para a palavra de Deus apenas para pegarmos algumas partículas dela para nos satisfazer e validar os nossos erros, mas muito pelo contrário, para sermos ensinados a respeito de como devemos viver, para sermos repreendidos quando nós falhamos, para sermos corrigidos dos nossos caminhos tortos e para sermos instruídos a abandonarmos toda sorte de pecado e andarmos em retidão. E assim, o resultado da palavra de Deus é produzir em nós corações preparados para toda boa obra. Toda boa obra aqui, né, meus irmãos, né, só fazer alguma coisa de ação social, né, porque boa obra às vezes soa como se fosse somente ação social. Boa obra, ação social. Não, toda boa obra é tudo aquilo que nós devemos fazer à luz do Evangelho. Todas as atitudes dos santos. Cuidar bem da esposa, dos filhos, do esposo, ser compromissado com o trabalho, tudo que nós fazemos para a glória de Deus é boa obra. E nós somos instruídos na palavra de Deus a fazer dessa maneira. Nós também vamos observar, meus irmãos, que a palavra de Deus nos chama a vivermos de modo digno do Evangelho, à luz das Escrituras. Quando nós olhamos para 2 Pedro, mais uma vez, usando do texto bíblico para salientar a ideia de permanecer nas Escrituras, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21, nos orienta sobre a palavra de Deus, a inerrante e suficiente palavra de Deus. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João subiram ao Monte Santo quando Elias e Moisés, na transfiguração, desceram. E Pedro está citando esse evento. Obrigado, minha filha. Assim, versículo 19, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Olha como que Pedro vai validar a palavra de Deus, dizendo: a lei e os profetas, na figura de Moisés e Elias, desceram. Nós testificamos isso a olho nu. Isso é algo que é marcante na era apostólica e na era do cristianismo. E também ele vai dizer: homens não vão precisar falar mais nada. Homens falaram da parte de Deus. O canon está fechado. Pedro estava fazendo referência a algo que estava validado por Cristo, lei e os profetas, e interpretado à luz de Cristo para a aplicação à vida da igreja. Essa é a palavra de Deus poderosa, irmãos. Mas nós vamos andar na primeira era do século, primeira era do cristianismo, os primeiros séculos do cristianismo, e vamos observar, irmãos, que só a Escritura foi um dos lemas fundamentais e norteadores da reforma protestante, que ocorreu apenas no século 17, mas que veio se desenvolvendo através de homens que nós chamamos de pré-reformadores, na luta por estabelecer as Escrituras na vida do povo. Na era do renascentismo, todos os reformadores propuseram um retorno da igreja às Sagradas Escrituras. Num período em que se estava buscando muitas vertentes para se acrescentar, para tentar dar mais notoriedade à vida da igreja, a luta dos reformadores foi para trazer a igreja às Sagradas Escrituras. A luta de grandes homens que vieram antes de Lutero contra uma igreja que estava se desviando, a igreja medieval, foi para estabelecer as Escrituras no centro da igreja e também no centro da vida cristã. Vou citar apenas 3, até chegar a Lutero, que lançaram mão da verdade bíblica para defender
as Escrituras como inspirada e única regra de fé e prática. Hugo de São Victor, em 1096, disse o seguinte: a única Escritura que é corretamente chamada de divina é aquela que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e proferida por aqueles que falaram pelo Espírito de Deus. Ela torna divina a humanidade, reformando-a à imagem de Deus mediante a instrução do conhecimento e a exortação ao amor. Tudo que é ensinado nela é verdade. Tudo quanto é ordenado na Bíblia é bondade. Tudo o que é prometido na Bíblia é verdadeira felicidade. Mais um, Ricardo de São Vítor, em 1173, 100 anos depois, ele vai dizer: qualquer verdade que a autoridade das Escrituras não confirme é suspeita aos meus olhos. Eu não recebo Cristo em esplendor, a menos que Moisés e Elias estejam presentes. Olha o que ele está dizendo: eu não recebo a pregação sobre Cristo se não for à luz das Escrituras. Eu não recebo o ensinamento a respeito do cristianismo se não for à luz das Escrituras. Ele está, mais uma vez, fazendo alusão à passagem em que Moisés e Elias descem no monte da transfiguração. Ele vai dizer: eu não recebo Cristo sem uma verdadeira testemunha dele. Ele vai seguir dizendo: nenhuma aparente revelação é ratificada sem o testemunho de Moisés e Elias, da lei e dos profetas, e sem a autoridade final das Escrituras. São Tomás de Aquino, 200 anos depois dessa fala de São Ricardo de São Vítor, ele diz: nós não podemos dizer com verdade que o Evangelho ou qualquer escritura canônica afirme nenhuma falsidade, nem que os seus autores disseram alguma mentira, porque então desapareceria a certeza da fé, que se apoia na autoridade final das Escrituras. Pelican afirma que a teologia de Martinho Lutero era uma teologia da palavra de Deus. O ponto mais alto do hino mais conhecido de Lutero era desafiante e algo que reverbera até hoje, e diz: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Talvez se eu cantar você se lembre melhor disso. Diz, Miguel. Sabemos com certeza. Nós estamos certos de que a palavra de Deus permanecerá para sempre. Martinho Lutero enfatizou principalmente a autoridade das Escrituras e a exclusividade destas como fonte de doutrina e fé. Em sua época, ele enfrentou duas correntes que consideravam ameaças à centralidade das Escrituras como palavra de Deus, a saber, a autoridade papal e as boas obras como sinônimo de salvação e vida cristã. Irmãos, o que tudo isso tem a ver com o texto que eu li? Com a pregação? O que tudo isso tem a ver com o livro de Neemias? Tudo isso tem a ver porque o versículo 1 do capítulo 13 de Neemias é um chamado para permanecermos nas Escrituras. É um chamado a permanecermos confiando que a Escritura é a palavra de Deus. Gostaria que os irmãos olhassem então para o versículo 1 de Neemias 13, e diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo. Nós estamos falando de um período longo depois do capítulo 8, e o que nós vamos observar é que nesse meio tempo, irmãos, Neemias precisou, dando o seu tempo de liberação, voltar até ao rei. E naquele tempo, o povo já estava fazendo o que era errado na casa do Senhor, que estava restabelecida. No capítulo de número 11, nós vimos Neemias estabelecendo cada um no seu devido lugar: cantores, porteiros, levitas, sacerdotes e os seus líderes. E no capítulo de número
13, nós já vamos observar, irmãos, o desvio, porque já tinha se construído na casa do Senhor, na câmara que estavam guardados os utensílios, os provimentos da casa do Senhor, um lugarzinho para alguém morar. Um desvio da palavra de Deus. E o que o texto nos aponta? O texto nos aponta a necessidade de permanecermos na palavra de Deus. E sempre que voltamos para a palavra de Deus, somos direcionados a abandonar pecado e práticas erradas. Vamos observar comigo, meus irmãos, que desde o capítulo 8, o povo continua voltando-se para a palavra de Deus. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12 e agora no capítulo 13, eles estão retornando para a palavra de Deus. Olhe comigo, rapidamente, volte algumas páginas da sua Bíblia até o capítulo 8 e observe o versículo 1. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, os escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. O povo se voltou para a palavra de Deus, se viu diante da autoridade final das Escrituras, e o povo passou a se arrepender dos seus pecados. O capítulo 9, versículo 3, diz assim: levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. Eles continuaram na palavra, eles estão firmados e estabelecidos na palavra. O capítulo 10, nós vamos observar no versículo 29, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram numa só voz e num juramento, que andariam na lei de Deus, que permaneceriam, que andariam na lei de Deus, que foi dada a Moisés, ao povo pelo ministério de Moisés. Irmãos, vamos observar esse povo se voltando para a palavra de Deus e continuando firme na palavra de Deus. Olha agora o capítulo 12, versículo 24. Ande um pouquinho, capítulo 12, versículo 24. Diz assim: foram, pois, os chefes dos levitas, Razabias, Serabias, Jesuá, filho de Cadimiel, e seus irmãos estavam de frente deles para louvarem e darem graças a Deus, segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Eles estavam louvando a Deus, observando conforme estava registrado nas Escrituras. Olha agora para o versículo de número 45, do mesmo capítulo, capítulo 12, diz assim: e observava os preceitos do seu Deus. O povo não queria errar, e por isso o povo estava indo para a palavra de Deus, para cada ação, para tudo que fosse fazer, e para cada passo que ia dar. E o chamado do capítulo 13 é esse, irmãos: permaneça na palavra. Porque se nós não permanecemos na palavra, nós vamos dar brecha, e logo, logo nós teremos uma vida em pecado, entregue ao pecado. O povo se voltou para a palavra e permaneceu nela. E sempre que acontecia um erro, era corrigido à luz das Escrituras. Nós precisamos entender que se nós abandonarmos a palavra de Deus, tirarmos a Bíblia do centro do nosso viver, do centro da nossa vida, irmãos, do centro da igreja, nós, com uma fração de minutos, nós já vamos viver uma vida em satisfazermos nos nossos pecados. Billy Graham que disse: ou a Bíblia te faz evitar o pecado, ou o pecado te faz evitar a Bíblia. Você precisa se levantar e dizer: a palavra de Deus está estabelecida na minha vida. A palavra de Deus guia o meu viver. E sem a palavra de Deus, eu não posso viver. O que a palavra de Deus produziu na vida do povo? A exortação. Versículo 2 e 3. O povo, quando se voltou para a palavra de Deus,
não foi ali achar promessas. Observe que todas as vezes que eles leram a Bíblia e foram denunciados nos seus pecados, irmãos. Desde o capítulo 8 até aqui, toda vez que eles leram a Bíblia, eles foram denunciados nos seus pecados. Aquela velha caixinha de promessa tem que ser banida da vida cristã, irmãos. Acordar, preparar um café e puxar uma caixinha de promessa é muito bom, mas nos faz ficar confortáveis em nossos pecados. Por que nós não criamos uma caixinha de exortação? Já imaginou? Está aí, para o home schooling, né, poder criar lá, quem sabe lançar um modelo padrão. Viu? Ela balançou a cabeça. Caixinha de exortação. O que Deus quer me exortar hoje? E aí você vai lá e puxa uma caixinha de exortação. Já pensou? Vai ser bênção, irmãos. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tem promessa. Eu estou dizendo que muitas vezes nós queremos nos encostar nas promessas de Deus e ficar acomodados na nossa vida de pecado. Isso não pode acontecer. O que eles leram aqui no capítulo 13, quando abriu-se a Bíblia, quando eles voltaram para a Bíblia, leram a Bíblia novamente, eles logo se lembraram do episódio, foram denunciados, né, sobre os moabitas, que estavam ali no meio do povo de Deus, lembrando que eles já tinham sido exortados sobre o casamento misto, e sobre a adoração, o paganismo no meio deles. E aqui eles leram a Bíblia e falaram assim: opa, já fomos exortados sobre isso, e agora está denunciado aqui. Por que eles leram isso? Porque leram, vocês podem observar que está sempre dizendo, leram no livro da lei de Moisés. O livro da lei de Moisés, irmãos, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados Pentateuco. E é isso que eles estavam lendo. E agora eles leram Números 22, que está o episódio de Balaão. Você vai se lembrar quando a mula falou com Balaão. Ou podemos dizer que Deus falou para Balaão através da mula. Mas o episódio foi o seguinte, versículo 2 e 3, olha aí comigo. Eu não preciso nem ler o Números 22 todo, está aqui descrito. Versículo 2 e 3 de Neemias 13. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas antes contra eles assalariaram, pagaram Balaão para amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Olha o episódio que eles estão lembrando. Quando o povo de Israel vinha marchando forte e conquistando terras, os moabitas, eles ficaram preocupados com aquilo. E eles falaram: talvez nós vamos conseguir enganar eles para não marchar contra a gente. Vamos pagar Balaão para amaldiçoar eles, para trazer falsas profecias. Falsas profecias sempre são maldições, irmãos. Cedo ou tarde ela traz um grande dano para a vida de qualquer um que seja, que venha receber essas falsas profecias no lugar do Evangelho. Fecha parênteses. Balaão foi, e aí no caminho tem aquele episódio. O burrinho empacou, né? Daqui eu não passo. Você está ficando doido, Balaão? Não vou passar daqui. E aí Deus falou com Balaão: Balaão, você não deve trazer maldição contra o povo, mas sim trazer bênção, profetizar a verdade e não a mentira. E imediatamente esse episódio levou eles a tomarem uma atitude, a atitude de limpar do meio deles aquele misto que estavam ainda tolerando. Talvez, e muito provavelmente, eles tinham tido certa ação, expulsado muitos povos dali, deixado de casar com muitos povos, mas eles toleraram ainda os moabitas. É o que dá a se entender à luz desse texto.
Não, os moabitas talvez não sejam tão ruins assim. Amonitas, melhor dizendo. Eles não são tão ruins assim. Os amonitas talvez não sejam tão complicados. E eles toleraram. O que nós podemos aplicar disso, irmãos? É que muitas vezes, grandes pecados, pecados escandalosos, nos incomodam. Mas pequenos pecados, eles ficam guardados no nosso íntimo, como pecados de estimação. E nós não nos incomodamos com eles. Quer ver? Um adultério na igreja, todo mundo, tem que excluir. Mas quando um irmão desonra o outro irmão através de falsas acusações e de mentiras e de calúnias, o que nós fazemos quanto a isso? É um livro, quando o Iago Martins era mais firme na fé, escreveu Pecados Aceitáveis, irmãos. Aqueles pecados que nós passamos a aceitá-los. E não, isso aí não tem problema. Irmão, fofoca, pastor. Poxa, como que fica sem fazer uma fofoquinha nos dias de hoje? A gente olha para uma situação lá e nossa língua já coça. Na era da fake news, como é que não faz uma fofoquinha, pastor? E aí nós passamos aí deixando isso. Não, o adultério lá em casa, não aceito. Nós já conversamos sobre isso. Mas e quando nós falamos palavras grossas contra os nossos cônjuges, na frente dos nossos filhos como testemunha, irmãos? Isso é desonra para Deus, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. E quando nós somos grosseiros nas palavras, ignorantes, também é pecado. E quando nós deixamos de disciplinar os nossos filhos e somos negligentes, isso é pecado. E quando nós disciplinamos os nossos filhos de maneira irada, isso é pecado. Mas são pecados que nós passamos a aceitar e não nos incomoda. Que nós vemos fincar e estabelecer a palavra de Deus sobre os pecados aceitáveis dos nossos dias e dizer, nós queremos ser santos e precisamos banir das nossas vidas, do nosso viver, das nossas casas, da nossa igreja, pecados que a sociedade já aceitou e nem incomoda mais muitas igrejas. Os amonitas estavam sendo tolerados, até que a palavra de Deus denunciou. Os amonitas também erraram. Eles não são parte do povo de Deus. Então, naquele dia, não se permitiu que entrasse mais na congregação de Deus. Observe que eles não fizeram mal, não mataram, não fizeram fio de espada. Eles apenas não permitiram que eles não entrassem na congregação de Deus. Muito provável, os amonitas estavam oferecendo sacrifícios, os amonitas estavam participando das atividades do templo, e isso não era aceitado. Então, quando ouviram isso no versículo 3, olha bem o versículo 3, sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, eles apartaram de Israel todo elemento misto. A denúncia fica ainda mais grave, porque nós vamos observar que Neemias, do versículo 4 ao versículo 8, se defronta, olha bem, com agora a própria casa do Senhor sendo envolvida nesse delito contra a palavra de Deus. Observe que líderes também são exortados. Neemias aqui assume a responsabilidade de ter sido permissivo, e ele diz o seguinte, muito embora, versículo 6, né? Embora durante tudo isso eu não estava em Jerusalém, eu não estivesse em Jerusalém, mas ele está dizendo, mesmo assim, eu não vou me
tirar fora, colocar o corpo fora de ter errado. Líderes também são exortados pela palavra de Deus. Liderança também falha, e quando a liderança falha, precisa ser orientado pela palavra de Deus. Dar oportunidade de um líder ser exortado é trazer para ele a oportunidade também dele enxergar algo que talvez ele não tenha percebido. Eu gosto quando eu converso com o Miguel sobre algumas coisas que nós fazemos e não está muito de acordo, que a gente precisa ajustar. Porque conversar com gente sincera à luz das Escrituras é muito bom, irmãos. Que não pode ser sincero sem Bíblia, né? Que aí não é sincero, aí é moralista. Mas quando um cara é sincero à luz das Escrituras, nós passamos a perceber uma realidade que talvez nós não estávamos enxergando e que precisa de ser tocada através da vida de um irmão. Por isso a Bíblia nos chama, o Evangelho nos chama a uma atitude de prestação de contas e de estar sempre conversando com outro irmão para que através da prestação de contas, do bate-papo, daquela conversa, haja mútua edificação e abandono de pecado. Tiago disse: confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que os seus pecados sejam vencidos e abandonados. Quando você se isola na sua luta contra o seu pecado, você está correndo um risco. Líder, quando não expõe ou se expõe nas suas lutas contra o pecado, ele está se fechando e se colocando em risco. O que Neemias tem aqui, irmãos, é uma atitude de logo tirar aquela grande lambança que Eliasibe, um sacerdote, tinha feito. E Neemias vê a realidade de não ser negligente. E agora ele vai diretamente a alguém que tinha que ter tido uma ação e não teve. O sacerdote Eliasibe tinha se aparentado com Tobias. Naquele tempo se faziam os casamentos arranjados, né, que os pais ofereciam às suas filhas a casamento estabelecido por ele, com quem tinha que se casar. E então, dessa forma, ele se aparenta com Tobias. E aí, nós vamos ver o que ele fez. Ele quis dar uma terrinha para Tobias, mas não deu das suas próprias posses, ele deu da casa do Senhor. Ele fez uma câmara, um quartinho, como se fosse um puxadinho na estrutura do templo. Uma kitnet para Tobias e a sua filha, muito provavelmente, morarem. Só que aquilo estava errado, não podia ser daquela maneira. E a atitude de Neemias é compreender o mal e jogar fora. Versículo 8: de sorte que lancei fora todos os móveis da casa de Tobias para fora do templo. Essa atitude de Neemias nos lembra Mateus capítulo 21, versículo 12. Os irmãos sabem o que aconteceu lá? Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, e também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pomba. Muito parecido com o que Neemias fez, Jesus também fez. E a atitude de Neemias nos mostra a pureza e a dedicação que se tem quando vamos servir a casa do Senhor. Não tem como tolerar, irmãos, erros. Não tem como a gente passar por cima de coisas erradas. E, inclusive, no processo de plantação de igreja, é muito importante que nós venhamos forrando, batendo o primeiro piso na plantação de igreja, já corrigirmos erros que podem se tornar viciosos e prejudiciais na vida da igreja, tanto atrapalhando o processo como perda de identidade. É melhor você não deixar um erro
do que depois lá na frente você ter que cortá-lo. Então é muito mais fácil o pastor te visitar e dizer para você, olha, esse é o nosso projeto, nós estamos caminhando dessa maneira e nós não queremos que isso aconteça no nosso meio, irmãos. Vocês têm duas opções. Ou entender que tem que abandonar, ou então trocar de igreja, que aceite os pecados toleráveis. Nós precisamos entender isso. Eu não estou disposto a ser um pastor que planta uma igreja para sermos da mesma forma tolerantes com pecados que todas as igrejas são fidelis toleram, irmãos. Não, senão não teria sentido. Eu não estou disposto a olhar para uma realidade de plantação de igreja e falar assim, a gente precisa de gente, vamos deixar eles aqui assim mesmo, depois a gente vê o que a gente faz lá na frente. Não, a gente corta aqui, mal pela raiz. Durante muito tempo, os irmãos sabem, eu já estou indo para 10 anos, irmãos, liderando a igreja em Água Fria. E nesse processo, muitas coisas eu corrigi, à luz do Evangelho, à luz das Escrituras. E me deu muito trabalho. E eu não quero repetir a dose na nossa plantação aqui, irmãos. Porque eu vejo que é muito mais significativo, é muito mais produtivo cortar embaixo antes de começar do que começar e depois ter que cuidar. Dá muito mais trabalho você corrigir do que você ensinar. Por isso que vale a pena ensinar. Mesmo que seja cansativo, doloroso e muitas vezes, mesmo que exija que se corte alguns padrões. Não, aqui não dá, assim não vai para frente. Mas é mais produtivo. E Neemias falou, o templo do Senhor não pode permanecer dessa maneira. Ele se voltou para a palavra de Deus, aceitou a exortação, se apegou à exortação e teve uma ação. E as definições finais daquilo que aprendemos aqui é que sempre que ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter algo estabelecido no nosso coração, irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação do deserto, na provocação do deserto. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, todo ouvinte, ele tem duas escolhas. Eu estou falando de ouvintes convertidos, ouvintes que já receberam o Evangelho em suas vidas. Eles podem ou fechar os seus ouvidos, ou então abrir o ouvido, né? Aquela que entra aqui e sai aqui. Abrir demais o ouvido, né? Ou então eles podem acolher a firme convicção da fé e buscarem praticar aquilo que ouviram. Quando o povo ouviu a palavra de Deus mais uma vez, no capítulo 13, o povo decidiu obedecer. A pergunta conclusiva para você aplicar as verdades do Senhor no seu coração é essa: como você tem reagido à palavra de Deus? Sempre que você lê as Escrituras, sempre que alguém prega a palavra, sempre que você escuta a mensagem do Evangelho, como que você reage? Endurecendo o coração e dizendo, meu irmão, eu tenho a síndrome da Gabriela convertida. Eu me converti assim, eu me batizei assim, e eu sou membro de igreja assim, Gabriela. Que tem isso, irmãos? E principalmente dentro da tradição batista fidelense. Pessoas que se converteram a uma pregação sobre Moisés ou sobre Davi. Pessoas que foram batizadas sem nenhum tipo de confessionalidade. E pessoas que caminharam no início da fé cristã sem ser tocados em seus pecados. Eles acostumaram com essa realidade.
um pastor muito sincero naquilo que estava fazendo, porém, muito preso a uma realidade tradicionalista, ou então a dependência financeira de uma igreja, preferiu não confrontar pecados. Outros pastores muito sinceros na vida pastoral, estou dizendo isso de todo o coração, eu reconheço todo o empenho, dedicação que os homens do passado fizeram, mas eu também vejo que muitos se tornaram simplesmente só amigos das suas ovelhas e deixaram em algum momento de serem pastores. Pastores são chamados para serem amigos de suas ovelhas, mas sem deixar de ser pastor. O pastor é amigo da ovelha, com o bálsamo e com o cajado. Está machucado, despeja o bálsamo. Está caminhando para o lugar errado, dá-lhe uma cajadada na cabeça. Ué. Porque senão você é amigo demais e não consegue enxergar a necessidade de passar o bálsamo. Por que o Salmo 23 fala na realidade de pastor ovelha? E vai falar de bálsamo, de pasto? Guia-me mansamente, conduz-me a passos verdejantes. Às vezes o cara está ali querendo, a ovelha está ali querendo comer canema, hein, Dudu? Dudu sabe o que eu estou falando. Eu sei que a maioria aqui dos que foram criados jogando bola de gude no tapete não sabe o que é isso. Mas às vezes o boi está ali, o Mateus olhou para Júnior, não sei porquê, apontou assim. Canema é um mato que se o boi comer mais de 200 gramas, o que acontece, Dudu? Morre. Ovelha, então, cabrito não, bode come tudo, até pedra. Por isso que pastor pastoreia ovelha e não bode. Bode mesmo, você já viu como é que bode faz, irmão? Ovelha, cabrito, o que é que faz? Come cerca, não é, Dudu? Ele come arame. Ele come arame, come casa. É igual o porco. Pastor não é pastor de porco nem de bode, irmão. Porco, você pode jogar o que você quiser, ele come. Quem é da roça sabe disso. Quem é dessa realidade ruralista sabe disso. O pior animal para comer coisa é tal de porco, ele come tudo. Se jogar um pneu de carro, o bicho rói e come. Você joga uma cadeira, por isso que era perigoso, antigamente, fazer qualquer tipo de dormitório perto de ceva. Porque era perigoso o porco talvez fiar a cabeça e comer o seu pé, não dar uma bocada, arrancar seu pé e comer. Agora, levar para o pasto verdejante é com cajado, irmãos. O pastor, cajados, você observou que os cajados, eles têm esse formato, como um gancho na ponta. E aí o pastor segurava no pescoço da ovelha e trazia ela para o pasto verdejante. Puxava, aquilo servia como um guia, uma forma de conduzir. Quem assistiu de modo instrutivo com os filhos, na The Angel, o Rei Davi, uma sériezinha que tem lá, acho que são 2 minutinhos cada um. Você vai lá e vai ver o Rei Davi, como que ele pastoreava as ovelhas. Pequenininho, ainda um jovenzinho. Ele tinha um cajado muito forte. E em algum momento tem uma ovelha presa, a ovelha do rei Saul. Ela está presa pelo pé. E ele usa aquele gancho para tirar a ovelha dali e conduzir a ovelha para o pasto certo. Inclusive tem que dar a sua lira em troca da ovelha. As ovelhas, irmãos, as ovelhas devem saber se sujeitar à palavra de Deus e acatar as orientações à luz das Escrituras para serem conduzidas de modo que precisem abandonar pecados. Um rebanho saudável é um rebanho que obedece à palavra. Um pastor saudável é um pastor que obedece à palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Olha bem, aceitem a palavra que já foi implantada. Aquela
aquela palavra que foi pregada, que você abriu seu coração, que você se arrependeu, falou: Senhor, salva-me. Essa palavra que foi implantada, ela continua ativa, é uma semente. O que é a palavra de Deus comparada a uma semente? Ela é lançada e ela cresce no seu coração, ela foi implantada e ela cresce. E sempre que sai um fruto novo da palavra de Deus, você deve comê-lo e não jogá-lo fora. E não rejeitá-lo, ainda que muitas vezes seja amargo e ruim. Nós não podemos nos alimentar, irmãos, só daquilo que nós gostamos, senão a gente fica doente, anêmico. Assim também na fé. Olha lá os exames da Helena de sangue. Isso bom, isso bom, isso bom, isso bom, isso bom, isso bom, isso bom. Aí chegou na parte de proteína, está fraco. Precisa de comer bife de fígado. E principalmente comer as proteínas verdes, leguminosas, que são fontes melhores. Na nossa vida, isso aqui é para aplicar para a vida, irmãos. Você não pode se alimentar só do que você gosta. Ouviu, né, Ceará? Tem momento que a gente precisa comer alguma coisa que é necessidade. Agora, na fé, se você quiser comer só... meu irmão, pastor, hoje o senhor pregou muito duro. Não levei para aplicação, não. Estou fora. Quando o pastor vem aqui, prega, encoraja, graça para a sua amiga. Opa, estou vibrante, que bênção. Aí quando o pastor vem e fala: não, irmão, vamos deixar o pecado. Vamos sair disso, isso é furada. Não. A palavra que... aceita humildemente a palavra implantada. E ela é o quê? Ela é poderosa para salvá-los. A ideia de salvação no primeiro século do cristianismo, irmãos, não era somente um ato instantâneo, mas era um ato contínuo, porque também a ideia de salvação era livrar de fazer o mal. A palavra de Deus livrava e livra a gente de fazer o que é errado, o que é mal. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra. É a aplicação, tá, irmãos? Não preciso aplicar mais depois desse texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Neemias ouviu a palavra de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus e o povo colocou em prática a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Quando você se olha no espelho e tem uma remela, você sai dali e vai embora sem tirar a remela, você tira aquela remela, lava o seu rosto. Quando você olha no espelho, dá aquela olhada assim, ó, de cima, e vê um melecão, você tira ou você vai embora? Hein? Maria tira, em qualquer lugar, não tem problema com ela, né? Mas nós não vamos. Ainda Zezé, quando a senhora olha no espelho, o cabelo está armado, né? Preparado para a guerra. O que a senhora faz? Opa, abaixa aqui, penteia, escovinha. Aquele creme chamado Neutrox, que eu sei que vocês usam. Neutrox, amarelo, aquele amarelão. Você batia assim, ó. Gulava na mão. Aí você esfregava assim na mão, colava uma mão na outra. Você tinha que lutar para desgrudar a mão para jogar no cabelo. Quando você jogava no cabelo, grudava no cabelo. Aí você tinha que puxar com a outra mão para poder passar. Neutrox, com a tampa vermelha. É ou não, Naldo? É por isso que Naldo corta o cabelo baixinho, para não ficar precisando de fazer essas coisas. Mas quando você olha no espelho, identifica um erro na sua face, você faz o quê? Você corrige. Você olhou no espelho, sua barba está toda mal feita, mal aparada, você faz, vai aparar. Falei de meleca, todo mundo já estou vendo um monte de gente assim, ó. Pode ficar tranquilo, estou vendo meleca, ninguém aqui não, irmão, não dá para ver aqui não. Um assim, ó. Tem que ser tenta mexer no nariz para ver. Aí não existiu, colocou a mão. Preste atenção, que a palavra de Deus é assim, ela é um espelho para denunciar os nossos pecados.
e não para mostrar a nossa beleza. Até porque tem muita gente aqui que não tem muita, né? Mas a palavra de Deus não é para mostrar a nossa beleza, mas para denunciar as nossas falhas, os nossos pecados, irmãos. E nós devemos amar a palavra de Deus por isso. Um dos maiores motivos para você amar a palavra de Deus é que ela denuncia os seus erros quando você vai olhar para ela, o espelho mostra o seu erro, porque ela está te levando a arrancar aquilo. Você não pode olhar para a palavra de Deus, ver o seu erro e negligenciar o espelho da palavra de Deus, dizendo, não tem problema, vou continuar assim mesmo. Ajeita aí, ajusta aí, vê onde precisa mudar, melhorar, onde precisa dar um up, onde precisa abandonar o pecado, vai trabalhando na fé, meu irmão. Não podemos sair e esquecer a nossa aparência no pecado, mas ver que aquele pecado é algo que tem que ser tirado. Versículo 25 diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Porque nós damos murros em ponta de faca e batemos com a cabeça na parede, porque nós não observamos a palavra de Deus. O pecado, aquela aresta, é como se fosse um empecilho para a gente acertar o alvo, irmãos. A gente não consegue. A gente garra, a gente desvia, a gente não atinge o objetivo. A palavra de Deus, ora trazida ao povo, levou o povo a abandonar aquele pecado. E aí era um pecadinho ainda que estava lá pequenininho. Ajuste a sua lente à luz das Escrituras. Ajuste. Dá aquele foco, aquele zoom, para você alcançar aquilo que precisa ser tirado. Não deixe mínimos pecados. A palavra de ordem é santidade ao Senhor. E a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, pode produzir isso em nossos corações. Volte-se para a palavra e permaneça na palavra. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Talvez você está se lembrando de um ponto que você sabe na sua consciência que você precisa abandonar, e eu quero te conduzir pela palavra de Deus a vencer, a abandonar, a deixar. Eu quero oferecer graça do Evangelho à luz das Escrituras, dizendo a palavra de Deus. Por isso que nós lemos, irmãos, Timóteo 3. A palavra de Deus é suficiente, ela é poderosa. Ela que tem o poder, ela é poderosa o suficiente, ela penetra no profundo da sua alma. Ela age de modo poderoso, te transformando, arrancando aquilo que é ruim, arrancando aquilo que faz mal, arrancando aquilo que é danoso, arrancando tudo que é pecado da sua vida, do seu viver. Ela é poderosa para te instruir, é poderosa para te transformar, e nós precisamos de constante transformação. Toda reforma na nossa vida é transformação à luz das Escrituras. Ó Deus, quero orar pela vida dos meus irmãos, pela vida da nossa igreja, pedir ao Senhor que possa nos conduzir, ó Deus, às veredas da justiça, à luz da sua palavra, Senhor, que o Senhor venha agir em nossos corações, nos transformando, nos fortalecendo, nos dando, ó Deus, dia após dia, convicção de que a sua palavra é suficiente, é inerrante, e nós não temos isso apenas como uma declaração de prateleira, mas como uma prática de vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos graça, Senhor. Tenha misericórdia de nós, pobres, miseráveis pecadores, e derrama sobre nós, ó Deus, da sua palavra, da sua graça, para nos transformar, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. E venha trabalhar em nós, até que venhamos alcançar
ser estabelecidos na estatura de varão perfeito, na eterna glória com o Senhor, Deus. Nos livre, Senhor, de todo pecado, de toda tentação, de toda maldade, e nos sustenta na caminhada da fé. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos consolar com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.